Às vezes o problema na sua casa não é falta de organização, falta de estratégia, e sim muita coisa acumulada. Vamos conversar hoje sobre a importância do destralhe, o método Fly Lady, que é essa playlist que nós criamos aqui no canal. Fala sobre a importância do destralhe, e esse é o tema do vídeo. O meu nome é Jéssica Maria, esse é o canal Lar Doce Ordem, e eu quero te encorajar a você conhecer e a você abraçar e você criar isso como hábito, que é o hábito de você realmente deixar as coisas irem embora, né? Se desapegar. Porque, gente, é impressionante. Quanto mais coisa a gente tem, mais difícil se torna a nossa vida na hora de organizar. E por que isso? Vou dar um exemplo assim muito simples. Na hora de você organizar uma mesa, se tem muita coisa ali em cima daquela mesa, fica muito mais demorado para você limpar, justamente porque você tem que tirar tudo, limpar cada coisinha e colocar no lugar. Se você tem menos coisas, aí a coisa fica muito mais fácil. É claro que nós podemos ter itens de organização, ó, de decoração. Não tem problema nenhum a gente ter itens de decoração, tá tudo certo, aquilo tá embelezando a nossa casa, mas muitas vezes não tem nada a ver com isso, tem a ver com acúmulo mesmo. E é por isso que a gente vai conversar hoje sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, gente. Não adianta você achar que vai resolver os problemas de organização da sua casa comprando caixas, comprando organizadores, ou então, de repente, colocar mais sistemas e sistemas de organização, se você, com constância, não está destinando as coisas que você tem para outros lugares, seja lixo, seja doação, porque você vai comprando, você vai adquirindo, chega uma hora que não tem espaço para as coisas, tá bom? Cada coisa na sua casa precisa ter um lugar, e quando não tem um lugar específico, as coisas vão se acumulando e as coisas não vão ficando organizadas, tá bom? Por isso que no método Fly Lady é assim, primeiro a regra é reduzir para depois você organizar. Não adianta você tentar organizar se você não reduziu as coisas que você tem dentro de casa, tá bom? E muitas vezes a gente não consegue destralhar por N motivos, né? O primeiro é o medo mesmo de você depois precisar. Então é aquele sentimento de escassez. Nossa, se eu jogar isso fora, ou se eu doar isso, aí eu vou precisar e não vai ter aqui comigo. Então esse é o primeiro medo que a gente precisa se libertar, da necessidade daquilo, que muitas vezes a gente não tem necessidade, aquela necessidade nunca chega, e tem outras pessoas precisando, ou aquilo realmente nunca vai ser necessário para ninguém. O segundo ponto é a culpa de nós termos gastado dinheiro naquilo. Poxa, eu paguei isso, né? Mesmo quando é barato, você fica, ai, não, mas poxa, eu gastei um dinheiro aqui, o dinheiro vai ser jogado fora e tudo mais. Ué, mas se não tem utilidade, que seja útil para outra pessoa, e se não tem utilidade para ninguém, que seja melhor, que de alguma forma seja reciclado ou reaproveitado de outra forma. O outro motivo é o apego emocional, e esse aqui é o mais difícil, porque às vezes aquele objeto carrega uma lembrança de uma pessoa, e esses itens é até compreensível que você os mantenha, né? A maioria deles. Mas tem outros que você cria um apego emocional que às vezes nem existe. Assim, não faz nem sentido. Apego emocional a um ex. Não faz sentido você estar com aquilo, né? Um apego emocional, muitas vezes, a uma situação que não tem nada a ver com familiar nem amigos, mas há uma lembrança específica que você fala. Sério mesmo que eu preciso desse objeto para lembrar isso? Né? Não tem necessidade. Porque não está sendo útil, nem trazendo beleza para sua casa, nem está sendo útil e prático para você usar aquilo em função da sua família, em função de você mesmo. Aquilo só está sendo realmente um peso emocional para te lembrar de alguma coisa, de algo que aconteceu. Então não faz sentido aquilo se manter na sua casa se não tem um lugar específico para você guardar e está prejudicando a ordem da sua casa. E também tem um outro fator que é a falta de tempo. Então é aquela, né, velha história. Procrastina, porque é muito trabalho, tem que cuidar da família, tem que organizar as coisas, e você nunca dedica um tempo específico para poder pensar no destralhe. Então, você sempre fala, não tenho tempo de organizar, não tenho tempo de ver aquilo que vai para doação, aquilo que vai para o lixo, não tenho tempo, não tenho tempo. Pois bem, nós vamos conversar agora que você, a partir de hoje, terá tempo sim para poder fazer isso, tá bom? Então é importante você lembrar que quanto mais você acumula, mais difícil fica a sua limpeza e organização, se torna um ciclo infinito e realmente a sua casa, ela não se torna um lugar agradável, se torna um lugar complicado de você ficar, você sempre fica cansado de tanta bagunça que tá ali, né, te rondando. E nesse exato momento tá cheio de bagunça aqui, mas é bagunça de criança que daqui a pouco eu organizo. Por quê? Porque tem lugar para elas ficarem. Então, tá bagunçado, mas daqui a pouco essa bagunça vai sumir. E quando a bagunça nunca some? Porque não tem mais espaço para guardar. Esse é o problema. Então a gente tem que encerrar com isso, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa pensar é: não vai destralhar tudo.
O maior sufoco das pessoas que não tem tempo, ou que tem apego emocional àquilo, ou que tem medo de precisar daquilo depois, é que elas querem destralhar tudo. Tudo de uma vez. Vamos fazer tudo e destralhar a casa inteira. Não é assim. Existem vários métodos que você pode aplicar para destralhar, e aí você vai escolher aquilo que você achou que funciona melhor para você, ou você pode testar um, depois testar outro e ver aquilo que funciona melhor. Vamos conhecer os métodos? Então, o primeiro método é o 15 minutos para destralhar. Então, pode ser 15 minutos na semana, ou pode ser 15 minutos diários para você se dedicar a destralhar as coisas na sua casa, tá bom? Então, só 15 minutos. 15 minutos, às vezes, não é nem o tempo que você gasta aqui assistindo um vídeo no YouTube, ou às vezes nem é o tempo que você gasta nas redes sociais. Às vezes você fica 1 hora, 2 horas nas redes sociais e você não está distraindo as coisas da sua casa está uma bagunça. Então, que tal você ligar aqui um vídeo no YouTube e começar a escutar aqui, ó, Lar Doce Ordem, coloca um vídeo aí para você escutar. Enquanto você está escutando o vídeo, você está destralhando a casa. É uma maneira de você passar o seu tempo destralhando de uma forma leve e tranquila. Uma sugestão aí fica para você. Outra coisa que você pode fazer é destralhar 27 coisas. Nossa, mas por que esse número 27? Eu não faço ideia. No método, ela sugere esse número, mas você pode colocar qualquer outro número, 10 coisas, 15 coisas. Ela sugere 27 coisas para você destralhar. Então, você sabe que naquele momento ali você não vai estar preso ao tempo. Você pode colocar um timer de 15 minutos no método anterior, né? Você pode colocar um vídeo ou uma música para você escutar, uma playlist de 15 minutos para você escutar, e você sabe quando a música acabar, acabou o destralhe. Mas você pode simplesmente, em menos de 15 minutos, decidir 27 coisas que você vai jogar no lixo ou doar. E pronto, acabou o destralhe. Olha que maravilha. Você pode fazer isso toda semana. Outra coisa que você pode fazer é a parte que o pessoal do método costuma chamar de hotspot, que são as áreas quentes da nossa casa, e você dedicar somente 2 minutos por dia naquele hotspot, naquele lugar que está acumulando aquela bagunça, e você não somente vai organizar aquilo, como você vai decidir o que vai para o lixo, e decidir aquilo que você vai doar em 2 minutos. Então, às vezes, você decide 2 coisas, 4 coisas, 5 coisas que estão ali, que parte vai para o lixo, parte vai para a doação, e pronto, você já está destralhando a sua casa e dando mais espaço, tanto para espaço livre, que vai trazer aquela ordem na casa, como também a possibilidade de você comprar uma coisa que realmente faça sentido para sua casa, tá bom? O outro jeito de você destralhar é você aproveitar a hora da limpeza por áreas da casa e destralhar aquela área. Então, essa semana é a semana do banheiro, de limpar o banheiro. Então, eu vou olhar para o banheiro e ver aquilo que precisa ir para o lixo e aquilo que precisa ser doado. Tá vendo como a gente não precisa complicar? Inclusive, a gente pode unir os métodos. Então, já que eu estou aqui limpando, nesse tempo que eu estou limpando, que vai ser aí por volta de 30 minutos, 15 minutos, enquanto eu estou limpando, eu estou aqui olhando aqui as coisas que eu posso destralhar. Então, você une o útil ao agradável. Então, sempre você vai separar aquilo que é lixo, aquilo que vai para doação e aquilo que você vai manter na sua casa. E aquilo que você mantiver, você tem que decidir um lugar específico para aquilo, para que você, sempre que tirar do lugar, colocar de volta e você sempre manter as coisas em ordem. Jéssica, mas eu tenho uma dificuldade imensa de entender aquilo que vai para o lixo, aquilo que vai para doação. Eu não entendo aquilo que eu mantenho ou o que eu, né, deixo ir embora. Pois bem, primeira coisa, né? Lixo. Coisas manchadas que você não consegue tirar a mancha, coisas quebradas, é lixo, gente, tá bom? Então, assim, tem que ser fácil escolher aquilo que vai pro lixo, tá bom? Então, chegamos a um acordo de que lixo é lixo, certo? Agora, para outras coisas que vai para doação, você pensa, olha para aquilo e pergunta, né? Tem função clara? Né? Eu tô usando aquilo, tem uma função clara dentro de casa? Ah, não, é para embelezar a minha casa, é uma função clara. Ah, não, é para eu limpar alguma coisa, tem uma função clara. Ah, não, é para eu guardar alguma coisa, tem uma função clara. Não tem uma função clara, doa. Outra maneira de você pensar se você vai destralhar aquilo ou não. Você, se pudesse, compraria novamente esse objeto, essa coisa? Compraria? Se você compraria novamente, então deixa ali porque você vai utilizar ela. Mas assim, compraria novamente para embelezar ou para utilizar aquilo, né? Então vamos combinar, né? Ou então, aquilo está facilitando a sua vida ou está complicando? Então você pensa, né? Ai, não, mas isso aqui só está ocupando espaço, isso aqui só está complicando na hora de eu limpar, não tá me servindo para nada. Eu olho aquilo, não é muito bonito. Não tá, E aí, quando vou limpar a casa, me complica. Quando eu vou usar esse espaço da casa, só me complica. Então, é melhor você doar. Então, essas são perguntas
fáceis. Tem outras perguntas, mas eu queria deixar poucas perguntas aqui para que na hora que você vai destralhar, você não tenha que tirar uma lista do bolso. Deixa eu ver aqui como é que eu vou destralhar. Mas coisas fáceis que vêm assim na sua cabeça, né? Tá manchado, tá quebrado, lixo. Manchado é aquela mancha que você não consegue realmente, né? Tá rasgado, não consegue realmente salvar, lixo. Agora, outra coisa, tá facilitando ou tá dificultando a sua vida? Tem uma função clara? Você compraria novamente? Aí é a maneira mais fácil de você pensar na hora de você destralhar. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Tá facilitando? Será que vai facilitar agora para vocês se desapegarem das coisas e finalmente, né, ter espaço aí para você deixar a sua casa mais assim agradável, organizada, limpa, que você olha assim, não tá aquela bagunça tudo, né, de cabeça pro ar? Será que, né, vai facilitar agora no destralhar? E gente, vou contar para vocês. Destralhe é uma coisa assim de rotina para sempre na sua vida, né? As coisas entram na sua casa, que você compra novo, tem coisa velha que precisa ir embora, seja porque não faz mais sentido para você, seja porque quebrou, manchou, rasgou. Então, o destralhe ele tem que ser um hábito, se não diário, semanal, para que a sua casa não fique, né, com aquele amontoado de coisas, não vire um depósito de coisas. A casa não é para isso. A casa é um lugar para a gente conviver com a família, é um lugar de descanso, não é um depósito, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. E se você quiser continuar acompanhando essa playlist sobre o método Fly Lady e também conhecer outros vídeos falando sobre outras coisas, sobre metas, sobre rotina, né, como organizar o seu tempo, se inscreva no canal para acompanhar outros vídeos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!